Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Semana passada, enquanto Lula, em solo chinês, comparava suas vitórias eleitorais à Revolução Comunista de Mao Tse-tung, aquela mesma que exterminou cerca de 50 milhões de vidas em execuções, campos de reeducação e fome planejada, do outro lado do Atlântico, em Nova York, o ministro Luiz Roberto Ben Barroso entregava mais do que devia. De forma quase casual, deixou escapar que houve sim interferência direta do governo Biden nas eleições brasileiras de 2022. Depois da declaração desastrosa, a imprensa brasileira começou a repercutir notícias de que o ministro cogita sair do STF, visando assumir a embaixada na Europa. Em meio a tudo isso, vem à tona um vídeo do Mike Pence, em uma palestra nos Estados Unidos com a participação de membros do governo Trump e agentes da CIA, onde ele faz um organograma muito bem detalhado de como o governo Biden, através da USAID, influenciou as eleições brasileiras. Pence esmiuça inclusive os valores exatos que foram investidos. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their 150 million budget went specifically to Brazil. Talvez isso explica muita coisa. Explica a pressa para condenar Bolsonaro. Explica o estranho encontro entre Barroso e Bill Clinton. E as notícias de que ele pretende se aposentar para assumir uma embaixada na Europa. O fato é que o pavão iluminado da Suprema Corte não se aguenta e sempre acaba falando demais. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel, porque os militares brasileiros não gostam de se indispor com os Estados Unidos, porque é aqui que obtêm os seus cursos e os seus equipamentos. Ou seja, o órgão que deveria zelar pela lisura e imparcialidade das eleições no Brasil revelou que enxergava um dos lados da disputa como uma ameaça à democracia e por isso agiu deliberadamente para sabotar sua vitória, contando inclusive com uma interferência estrangeira. A grande verdade é que todo esse espetáculo em torno dos atos de 8 de janeiro, com direito a todo tipo de inquéritos midiáticos, processos ilegais, condenações absurdas e a ameaça cada vez mais real da prisão do presidente mais popular da história recente do Brasil, não passa de uma gigantesca cortina de fumaça. Um enredo cuidadosamente encenado para distrair o público do verdadeiro golpe, aquele que alçou ao poder um criminoso condenado em 3 instâncias. Por trás da fala aparentemente banal de Barroso, há camadas muito mais sombrias, camadas que envolvem interesses internacionais, aparelhamento institucional e um projeto de poder que transforma a democracia em fachada e o Estado em propriedade privada de uma elite togada. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, o que o americano Mike Pence trouxe à tona com certeza é o maior escândalo dos últimos anos, mas que você não verá nenhuma menção na imprensa tradicional, com exceção de alguns poucos jornais independentes ou em mídias alternativas como este canal. Isto porque a grande mídia faz parte do complexo industrial da censura que foi financiado pela USAID. É justamente por esse motivo que eles querem a qualquer custo regulamentar as redes sociais, para que você não tenha acesso a esse tipo de informação. É por isso que, enquanto ainda houver um resquício de liberdade de expressão aqui nas redes sociais, seu apoio
ao jornalismo independente é fundamental. Bom, como vocês já devem ter notado pelas propagandas no vídeo, em abril deste ano, a monetização do canal finalmente foi restabelecida. E eu não poderia deixar de agradecer a todos que por 3 anos mantiveram esse espaço vivo com apoio, fidelidade e resistência. Obrigado de coração! Mas é importante esclarecer que apesar da monetização ter voltado, ainda vai levar um tempo até que o canal recupere o fôlego financeiro que tinha antes da abrupta desmonetização ocorrida em 2022. Além disso, como aqui a gente fala sobre tudo sem filtro e assuntos um tanto quanto sensíveis, em se tratando de um país que está sob um regime que criminaliza certas opiniões, muitos vídeos continuam sendo desmonetizados ou têm seu alcance reduzido, justamente porque a plataforma prefere dar mais enfoque para canais que produzem aí um conteúdo que eles chamam de friendly family, ou seja, conteúdos que não tragam grandes polêmicas e que não tenham lado político. Sendo assim, se você valoriza esse trabalho independente que fala sobre qualquer assunto sem filtro, sem medo e sem rabo preso, considere apoiar ou continuar apoiando a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 formas. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Tenha sempre em mente que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje, para saber o que está acontecendo no país, estaríamos completamente reféns da Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Feito? Então vamos lá. De fato, o que o Barroso confessou em Nova York não é nenhuma grande novidade, pois desde que o Trump expôs o escândalo da USAID, as digitais do governo Biden no processo eleitoral brasileiro ficam bem evidentes. Mas o que realmente choca não é a denúncia em si, é a naturalidade com que o ministro trata o assunto. Ele fala da interferência estrangeira sem qualquer pudor ou constrangimento. Mas enfim, primeiro vamos recapitular. Tudo começou quando Elon Musk, que integra o governo Trump como secretário de eficiência governamental, descobriu que parte significativa do orçamento do governo, ou seja, dinheiro do contribuinte americano, estava sendo injetado em uma agência chamada USAID, que teoricamente deveria ser responsável por financiar programas humanitários pelo mundo, mas que na prática fazia outra coisa. I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil e o Brasil teria uma internet livre. Essa declaração foi dada por Mike Pence, que foi o chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo Trump e atualmente é diretor executivo da Foundation for Freedom Online, a FFO, uma organização focada na defesa da liberdade de expressão e dos direitos digitais. Pence trouxe à tona aquilo que ele chama de um complexo industrial de censura, para manipular o debate público e silenciar vozes conservadoras. Com certeza o maior escândalo dos últimos anos. Segundo ele, após a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, elites globais, em conluio com instituições brasileiras, chegaram à conclusão que o povo não poderia mais decidir livremente seus representantes, para assim evitar a ascensão de líderes que eles consideram populistas de extrema direita. Afinal, são estes líderes que combatem os interesses globalistas. Nesta esteira, a USAID foi instrumentalizada para financiar milhares de ONGs de extrema esquerda ao redor do mundo, inclusive no Brasil, com o objetivo de implementar pautas da agenda progressista, como legalização das drogas, desarmamento civil, políticas de desencarceramento de criminosos,
ideologia de gênero, ambientalismo radical e, o mais importante, minar qualquer movimento conservador através da censura em massa na internet. Nas denúncias feitas por Mike Pence, ele afirma que a USAID financiou o aparato de censura de repressão no Brasil, que, segundo ele, teve implicações eleitorais para favorecer a esquerda e perseguir Bolsonaro e seus apoiadores. Como falei no início do vídeo, em palestra para integrantes do governo Trump e agentes da CIA, Pence apresentou todo o esquema com riqueza de detalhes e com os valores que foram investidos. Vou colocar o trecho que considero mais importante do vídeo. Preste bastante atenção. And you can imagine that in a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give you like a, just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Because they descended on it like a pack of vultures. Now these are all entities funded by the U.S. government. Now red is funding, and the green refers to their direct intermediation work. So you have the U.S. State Department, which does our overt diplomacy. You have the CIA, which does our covert diplomacy. And you have USAID, which is sort of the entity that straddles the two of them, in the sense that it's formally overt, in the sense that it is a U.S. government agency, unlike the National Endowment for Democracy, which again was created by the CIA but it's not really the CIA. It's actually an independent thing that we came up with. But the world bought it, and so we live in the aftermath of their ignorance. But essentially, USAID and the National Endowment for Democracy created this program called CEPS, the Center for Excellence in Political Process Strengthening. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their 150 million budget went specifically to Brazil. Now, CEPS gets its money from the National Endowment for Democracy, from the NDI, which is the DNC branch of it, the IRI, which is the RNC branch of the CIA, and this thing called IFES, the International Foundation for Election Systems. And CEPS created this program in Brazil to get Brazil's TSE, to get their election court to pass these progressive layers of censorship laws. Lembra quando Bolsonaro foi para os Estados Unidos e voltou alardeando que tinha provas da falta de lisura nas eleições brasileiras? Pois então, só que ele nunca apresentou essas provas, tão pouco se aprofundou no assunto, talvez por medo, ou porque de fato não tinha todas as peças do quebra-cabeça para confirmar sua acusação. Mas em 2 oportunidades ele chegou a citar os valores que supostamente foram recebidos por integrantes do TSE. Valores esses que batem com o que Mike Pence apresentou em sua palestra. É que eu posso uma condição, você não me pergunte o que é. Poucas pessoas vão saber o que eu estou falando. 50 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares, mais 30 milhões de dólares. É que eu posso falar. Mas não foi nada. Olha os Marquinhos, o cara não tem limite. Eu não vou falar que o Marquinhos está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre Matos está levando 50 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tem prova. Mas algo esquisito está acontecendo. Como você deve se lembrar, em setembro do ano passado, quando as eleições da Venezuela começaram a ser contestadas por fraude, o procurador-geral da ditadura venezuelana, Tarek Saab, acusou abertamente o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva de ter sido cooptado pela CIA e de atuar como um porta-voz dos Estados Unidos. Para mí Lula fue captado. Lula fue captado en prisión. Esa es mi teoría. Él no es el mismo que fue el fundador del PT. Parte de esa llamada izquierda captada por la CIA y por los Estados Unidos en América Latina ahorita tiene 2 voceros, que son Lula, que no es el mismo que sale de prisión por todo lo que se le acusó ahora, no es el mismo en nada. Esta declaração foi feita durante uma transmissão no canal estatal Globovision. O PGR do Maduro ainda comparou a vitória do Lula em 2022 com a vitória de Maduro em 2024. Ele afirmou que Lula, assim como Maduro, só ganhou porque um tribunal eleitoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral, a famosa salinha secreta do TSE, onde as caixinhas do Bangladesh e do Butão são apuradas.
Pero el Lula que va preso por corrupción y que de pronto aparece habilitado como que no hizo nada, gana la presidencia, pero usted ganó, señor Lula, tanto que se mete en los asuntos internos de Venezuela, se lo digo, usted ganó porque un tribunal electoral determinou sua vitória através de uma sala eleitoral. Bom, mas o fato é que, de acordo com as denúncias de Mike Pence, o governo Biden interferiu diretamente no nosso processo eleitoral. E é aí que chegamos na fala do PGR venezuelano, que ao defender o processo eleitoral do seu país, apontou para as eleições brasileiras dizendo que existe uma ligação entre Lula, os Estados Unidos e a CIA. Bom, ainda em 2021, um ano antes das eleições, foi amplamente publicado pela imprensa que o diretor da CIA, William Burns, havia alertado que o governo Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país. Depois, senadores democratas escreveram uma carta para Joe Biden afirmando que ele deveria ter um plano para interferir no Brasil caso Bolsonaro não reconhecesse a vitória do Lula. Em 30 de outubro de 2022, ao final das eleições, Biden e europeus correram para reconhecer a vitória de Lula. Em 31 de outubro, Joe Biden parabenizou Lula e elogiou as eleições que, segundo ele, foram limpas, justas e confiáveis. No dia 3 de novembro de 2022, um jornalista da Fox News acusou Biden e o diretor da CIA de terem interferido no pleito brasileiro. Depois, no dia 5 de dezembro de 2022, Biden enviou um homem de sua confiança para fazer as primeiras negociações, ou talvez cobranças, pelo apoio dele à eleição do Lula. No dia 10 de fevereiro de 2023, o Lula visitou Biden nos Estados Unidos. E por fim, em junho de 2023, o jornal britânico Financial Times publicou uma matéria dizendo que o governo Biden teria atuado para defender o processo eleitoral brasileiro. Essa cronologia mostra claramente a atuação da CIA, juntamente com o governo Biden, para garantir a vitória de Lula nas eleições de 2022. E agora, em maio de 2025, o Barroso dá com a língua nos dentes e confirma todo o esquema. E mais recentemente tivemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive com o encarregado de negócios americanos. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre. Mas é claro que o verdadeiro golpe foi o do Bolsonaro. Aquele que aconteceu na Disney, com direito a pipoqueiro, sorveteiro e donas de casa armadas com bíblias, bandeiras e batons. Porque, obviamente, a ameaça real à democracia não é um tribunal eleitoral que atuou descaradamente com parcialidade, nem a influência direta de uma potência estrangeira no nosso processo eleitoral. Claro que não. O grande atentado à República foi a pobre estátua da Justiça pichada com uma frase do próprio ministro, que sempre que abre a boca deixa escapar uma parte de toda a tramóia. Eles realmente acham que estão lidando com 215 milhões de manés. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!